A gente fala agora das chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, as autoridades emitiram um alerta máximo para deslizamentos. E quem atualiza agora essa situação por lá para a gente é o Kleber Rodrigues, que já está por aqui, meu querido. Muito bom dia para você. Eu já estou vendo aí atrás de você uma ventania imensa, ou seja, portanto, o clima não deve ter melhorado. Continua, então, esses alertas. O que tem acontecido no Rio de Janeiro nesse momento? Kleber, bom dia para você. Nós ainda estamos em alerta sim, viu, Débora? Bom dia para você também, um bom sábado para quem acompanha a programação da CNN. Agora, por exemplo, Débora, a chuva deu uma trégua, mas como você muito bem destacou, venta bastante aqui na capital e nós temos ainda a previsão de muita chuva até pelo menos amanhã. Agora, a situação que mais preocupa mesmo está um pouco mais afastado daqui, principalmente em Angra dos Reis, município também de Rio das Ostras, na Baixada Fluminense, e o município de Petrópolis, na região serrana. Justamente por isso, foi montado um gabinete lá em Petrópolis. O governador do estado, Cláudio Castro, está nesse gabinete que foi montado no Corpo de Bombeiros de Petrópolis, na região serrana, juntamente com autoridades locais e outras secretarias. E um outro gabinete foi montado no município de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado. Por lá, só para se ter uma ideia, já choveu, de acordo com o levantamento feito pela CNN junto a órgãos oficiais, pelo menos 270 milímetros nas últimas 24 horas. Isso é um grande volume, só para a gente ter uma ideia. A média mensal é de 170 milímetros e ainda tem chuva prevista lá para Angra dos Reis. Muita chuva para este sábado, inclusive é o dia que pode chover mais desses próximos dias aí que nós estamos citando, com essa passagem da frente fria. Para hoje, por lá, são esperados 80 milímetros. Houve registro não só em Angra dos Reis, como também aqui na capital fluminense, em Rio das Ostras, na região serrana também, de deslizamentos de terra, mas felizmente ninguém se feriu. É óbvio que fica uma preocupação, pontos de apoio foram montados nesses municípios onde há uma grande preocupação, escolas foram abertas para receber eventualmente moradores que, porventura, inclusive recebam também alertas da Defesa Civil. Essa é uma orientação principal também, receber um alerta pelo celular ou então ali um aviso pelas redes sociais dos municípios, procure o ponto de apoio mais próximo. Agora há pouco o governo do estado atualizou os locais ali onde há uma grande preocupação, com dados que foram apresentados pelo CEMADEM. Há um risco muito alto de chuva para os seguintes municípios: Angra dos Reis, Duque de Caxias, Rio das Ostras e São João de Meriti. E há um risco muito alto de deslizamento também para o município de Angra dos Reis. E é só para finalizar, Débora, aqui na capital fluminense hoje nós tivemos o acionamento de algumas sirenes, foram pelo menos 10 sirenes acionadas de acordo com a Defesa Civil Municipal. Isso aconteceu por um grande acumulado de chuva num curto espaço de tempo. Então, algumas comunidades aqui da capital fluminense tiveram esse alerta acionado, a sirene acionada no Morro da Formiga, no Borel e no Morro do Andaraí. O prefeito Eduardo Paes há pouco se posicionou, está no centro de operações da capital, disse que, se possível, os moradores evitem circular pela cidade hoje, porque ainda tem previsão de chuva por aqui. Nós estamos falando em pelo menos 300 milímetros de chuva em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro. Então, aquelas pessoas que puderem evitar hoje o translado, o deslocamento aqui na cidade em função dessa chuva que persiste e deve seguir até pelo menos com grandes acumulados até amanhã. E aí, eventualmente, na segunda-feira também tem, mas aí já começa a reduzir um pouco mais de acordo com os institutos de meteorologia. Volto contigo, Débora. Caramba, Kleber, não deve ser fácil aí. As próximas horas é importante a população ficar em alerta. Muito obrigada. Qualquer coisa, volta a chamar a gente por aqui. E olha, não é só no Rio de Janeiro não, tá? Aqui em São Paulo, a previsão é também para muita chuva, de ventos intensos e com risco de alagamentos para hoje. O aviso já foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que cita principalmente a faixa leste e o litoral paulista, que já foi castigado durante essa madrugada. A Defesa Civil do Estado já montou um gabinete de crise para o monitoramento e quem tem mais detalhes sobre isso agora é o Danilo Moliterno, que tem todas as informações. Danilo, gabinete de crise já instaurado, ou seja, o que agora então está sendo aguardado para as próximas horas em relação ao clima? O que a população deve fazer nesse momento aqui em São Paulo? Danilo, bom dia.
Bom dia, Débora, e a todos que acompanham a CNN neste sábado. Vamos começar a falar sobre esse aviso aqui no estado de São Paulo, começando aqui pela capital paulista, onde eu estou nesse momento. Estou na região central, próximo à Avenida 9 de Julho. Até esse momento a chuva voltou, mas ainda em baixa intensidade. Mas aí vale a gente destacar. Essa é a região metropolitana, que é uma das que está sob aviso, mas uma série de regiões aqui do estado de São Paulo estão sob aviso. Também a região de Campinas, região do Vale do Paraíba e, como você mencionou, também a faixa litorânea. Esse aviso que vale para todo esse sábado, portanto, muita atenção nas próximas horas. E esse faz um destaque interessante, Débora, que é, primeira informação importante, quais são as áreas que estão sob aviso. Segundo, quais são as recomendações. O próprio IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ao fazer esse aviso, já retoma aquelas recomendações. E aí vale a gente retomar as duas mais importantes. Ficar distante de áreas que possam ter alagamentos e deslizamentos. E aí o próprio IMET, além de fazer essas recomendações, faz aquele aviso de que nesse tipo de ocasião em que há ventanias fortes e chuvas fortes previstas, além desse tipo de ocorrência que pode acontecer, estamos falando de alagamento e deslizamentos, especialmente aqui na região metropolitana, por conta de queda de galhos de árvores, também outros objetos que são arremessados por essas ventanias, pode haver o corte de energia elétrica. E aí outra informação importante que você já traz, Débora, para lidar com toda essa situação aqui no estado, a Defesa Civil Estadual já tem o seu gabinete de crise presencial instalado no Palácio dos Bandeirantes desde a última quinta-feira, dia 3. E aí vale a gente relembrar, esse é um gabinete de crise que é instalado de maneira constante, portanto ele está sempre acontecendo, mas de maneira remota. Mas quando há um aviso do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergência, ele acontece presencialmente. E aí uma última informação, estamos falando dos riscos para frente, mas vamos falar do que já aconteceu aqui no estado de São Paulo. Ubatuba, cidade litorânea, registrou ocorrências do Corpo de Bombeiro ontem, que chegou a salvar 12 pessoas ilhadas, mas sem feridos. Débora. Maravilha, então. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente vai seguindo por aqui. Qualquer coisa, volta a chamar a gente.